Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas, seguindo aí a série de logística. Hoje a gente resolveu fazer um overview sobre as tendências do mercado para 2024. Quais são as principais tendências, tecnologias, novidades? A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente espera para 2024 e também aí fazer um pouco de previsão sobre o que nos aguarda no médio e longo prazo também. Para falar sobre esse assunto, hoje eu trago dois convidados de peso com muito conhecimento para oferecer para vocês um conteúdo com bastante profundidade e qualidade. Antes de começar, só deixar um recadinho para vocês. A gente sabe que você está curtindo o Papo de Máquinas. A gente tem os números. Afinal de contas, hoje é logística. A gente vai falar bastante de dados. Mas uma coisa que a gente gostaria de pedir para você é justamente, aproveita que você está aqui no YouTube junto conosco, já baixa um pouquinho a tela, clica ali para justamente se inscrever no canal, porque isso é super importante para a gente. Afinal de contas, quanto mais inscritos a gente tem, maior a nossa comunidade e isso nos dá força para continuar desenvolvendo conteúdo de qualidade para vocês. Recado dado, vamos apresentar os nossos convidados? Gustavo, Fernando, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Máquinas. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Então, Gustavo, para quem não te conhece, primeira vez que você participa aqui com a gente, fala um pouquinho do que você faz, se apresenta aí para quem está nos assistindo nesse momento. Não, legal, Caio. Bom, prazer a todos, obrigado pelo convite. Eu sou o Gustavo Poleto, trabalho há 15 anos no mercado de logística. Hoje eu sou o gerente de vendas da parte de MHS, da linha Hyster e Ali da Brasif. E a gente veio aqui para compartilhar conhecimento, ajudar no que for preciso e ajudar todos aí com conteúdos de qualidade. E Fernando, nosso convidado especial de hoje, por gentileza, se apresenta para a nossa audiência. Obrigado, Caio. Obrigado novamente a Brasif. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou profissional da área da logística há 22 anos. Nos últimos 10 anos tenho atuado como gerente de logística, supply chain, gerente de planejamento e de projetos, que é a minha especialização, tanto no varejo quanto na indústria. Então, tenho passagens por segmentos e gênero alimentício, construção civil e eletroeletrônico em empresas de grande porte. Atualmente, eu sou consultor e professor nos cursos de MBA em Supply Chain pela Anchieta e cofundador da ferramenta Logwise, que é um software para gestão eficiente da logística. Excelente. E já aproveitando a sua fala, né, que justamente para a gente falar sobre as tendências de 2024, o que vocês acham que são, né, justamente esses nortes, né, esses pontos principais que a gente vai ter, justamente aí colocando esse ano em perspectiva, que os profissionais de logística em geral eles devem se atentar, né? O que vocês acham que são os principais pontos em 2024? Quem quer começar? Bom, posso começar, Fernando? Eu acho que assim, do lado do cliente, quando a gente vai conversar com o cliente, a tendência muito é ele olhar o custo no detalhe e tentar otimizar cada vez mais a operação logística dele. Então, as baterias de lítio, a telemetria são soluções e são opções que vêm com os equipamentos que podem agregar nas operações e podem dar ganhos de eficiência e ganhos nos custos operacionais dos clientes, né? E além disso, a gente tem uma tendência forte dos clientes utilizar a inteligência artificial para poder fazer uma análise dos dados em si e para poder também usar o histórico de dados ao seu favor, né? Então a gente vê muito as discussões com os clientes, as solicitações de clientes, olha o que você tem, o que você pode trazer para a gente, e sempre a busca, né, de como que você olha o cliente e enxerga no cliente uma solução para que você melhore a operação dele e você não enxergue só o cliente uma maneira de você ganhar o dinheiro com a compra, e sim olhar a operação dele para você dar uma solução, para ele entregar uma solução através de um produto que você tenha. Bom, eu também trago dois temas aqui, que no fundo eles se ramificam, né, e dão origem a diversas iniciativas, que seriam sustentabilidade e o avanço tecnológico, né? No fundo não é uma tendência só para 2024, mas eu diria que para os próximos 3 anos pelo menos, porque a gente precisa cada vez mais, né, melhorar a experiência com o cliente e elevar
a confiança dos investidores, né? Então, falando das práticas, né, sustentáveis, e eu trago a sigla ESG, Sim. né, que do inglês traduzido fala em ambiente, né, ambiental, social e governança. Exato. Então, falando sobre meio ambiente, são práticas sustentáveis, como o uso de energias renováveis, né, o apelo para o carro elétrico, né, e eliminação do carbono, e embalagens também sustentáveis. No social, é a inclusão, né, treinamento do colaborador, proporcionando um bem-estar, né, para ele e para a sociedade. E, por fim, a governança, que são políticas de anticorrupção, Sim. ética, respeito, o compliance, né? Então, esses dois temas, eu acho que dão origem para diversas tendências que a gente vai abordar aqui hoje. E aproveitando a deixa que vocês me ofereceram, falando especificamente sobre inteligência artificial, está balançando todos os mercados, né? A gente está vendo aí o tanto que o ChatGPT deu o que falar e está sendo empregado gradativamente pelos mais diversos profissionais, os mais diversos, né, cenários. Vocês podem citar de uma maneira um pouquinho mais detalhada, ou, né, um exemplo que vocês já vivenciaram, como que essa inteligência artificial ela entra no dia a dia de um profissional da logística? Quer começar, Fernando? Sim. Bom, a inteligência artificial pode redefinir como a gente planeja as operações logísticas, executa e as otimiza, né? Eu digo pode porque ainda o Brasil, comparado a países da Europa, norte-americano, está bem atrás, né? O lançamento agora oficial em outubro, falando do ChatGPT, né? Já temos aí 100 milhões de usuários, mas a tecnologia, a inteligência artificial no uso nas empresas, a partir de uma pesquisa recém-publicada pelo McKinsey, né, ela identificou que apenas 3% das empresas fazem uso da inteligência artificial. Na logística, 16% já marketing, produtos, Sim. enfim. Por isso que eu digo, ainda pode contribuir muito mais nesses 3 anos que a gente tem pela frente. Eu poderia citar na logística, especificamente em tabelas de frete, né? Trabalhei muito com isso, então, no passado, a gente definia um frete anualmente, né? Íamos lá e acompanhávamos a variação do diesel, o IGPM, dissídio, e fazíamos uma aplicação, né? E você tinha uma nova tabela para aquele ano. Hoje, com o advento, né, dessas tecnologias, você vê um frete dinâmico, né? Como competir com o Uber, por exemplo, que no leste maio pela manhã tem um valor, na parte da tarde outra, né? Sim. Então, o uso da inteligência hoje entra nesse aspecto, né? Contribuindo para fazer a análise, e eu falo inteligência artificial junto com outras tecnologias como o IoT, né? Que Sim. são a internet das coisas, Big Data. Ela entra e traz para você um cenário em tempo real. Na roteirização, poderia dizer também, a inteligência artificial contribui no aspecto de uma rota mais eficiente, né? Eu vou, falando da internet, da inteligência artificial, fazer uma comparação, né? Ela vem de 5 escolas, né, grandes escolas, né? Falando da escola evolucionista, é a que mais se aplica para a logística, né? Comparado lá a Darwin, né, na questão das espécies, em como o homem precisou se adaptar com as diferenças climáticas, né, o calor, o frio, a escassez da comida. Assim é essa escola na logística. Então, o algoritmo ele procura se adaptar. Digamos que na roteirização você tenha uma entrega a ser feita para o cliente, né? E esse cliente deu fora de horário. Chegou lá às 8 da manhã, fora de horário. No dia seguinte, novamente. Então, pela segunda vez, o algoritmo já aprende com isso. Ele aprende e ensina, né? Ele se adapta. Logo, ele vai carimbar esse cliente como um cliente que só pode entrar na rota no período da tarde. Ainda que a rota seja um pouco menos eficiente no ponto de vista de sequenciamento, mas vai ser atendido. Exatamente. Né? Então, é assim que ele se comporta.
Esses seriam os exemplos, né, do uso. Eu gosto muito do que você traz, justamente porque, querendo ou não, a gente sempre tem um pouco desse receio, né? De, poxa, peraí, eu vou ser substituído, vai ser aí, vão colocar o computador para fazer as minhas atividades, mas na verdade nós estamos num momento em que todas essas tecnologias, elas vêm para justamente agilizar o nosso trabalho e deixar justamente, né, as nossas demandas, as nossas responsabilidades do dia a dia de uma maneira um pouco mais suave, né? Porque eles nos oferecem todas as informações, como você mesmo colocou, que justamente, poxa, peraí, vamos aprender uma lição com o que a gente está vendo aqui e justamente, né, colocando aí uma situação que é mais positiva, né, no final das contas. E uma questão que a inteligência artificial, a gente acaba nem percebendo, mas a gente já tem isso há muito tempo. Então, as cobranças de pedágio, elas não são alguém que olha a placa rapidinho e libera, cancela. Não, é a inteligência artificial fazendo a leitura de uma tag e liberando a catraca. Então, quando a gente vai para os equipamentos, a gente tem tendências de o cliente olhar todo esse histórico de como que o equipamento foi usado, a questão de manutenção, a questão de custos, e você melhorando a compra de equipamentos, a atualização de equipamentos de acordo com dados anteriores. Então, a inteligência artificial nada mais é do que você despender um tempo de pessoas olhando dados antigos. Então, a inteligência artificial ela cria um histórico, cria métricas e cálculos que vai provisionar alguma tendência. Ou seja, ela vai lá na frente e fala assim, ó, se você melhorar isso aqui no teu custo, vai acabar reduzindo o seu payback, o seu custo total de propriedade do equipamento. Então, a gente já está vivenciando a era da inteligência artificial e a gente só tem que estudar, se aprofundar e aplicar onde a gente pode aplicar. Exatamente. Achar exatamente onde que faz sentido, né? Porque tem muitas tecnologias que, olha que legal, nossa, brilhante, bonito, novo. Cara, não serve pra gente, por que a gente vai usar isso? Então, é justamente assim, interessante, Caio, né? Eu acho que é difícil você ter uma inteligência artificial para ler um ser humano e entender a necessidade dele, entender a dor dele. Mas a hora que você põe os dados de saúde, os dados, os exames médicos da pessoa, ele já consegue projetar uma tendência para melhorar a saúde dele. Mas não é o chat GPT que vai comunicar, é um médico falando, Exato. Olha só, um médico pode ser mais direto, uma pessoa pode ser mais direta, você vai falar com alguém da manutenção, você fala, cara, você precisa consertar, comprar essa peça, isso aqui. Quando você vai para um cara de logística, você vai falar assim, olha só, senhor cliente, é melhor você olhar esse equipamento para melhorar a sua operação e você reduzir custos nessa parte da operação. Então, o ser humano ele vai continuar, a gente só está usando as ferramentas e a inteligência para poder melhor apresentar e melhor trazer resultado, né? Sim, e você justamente traz um ponto que é bem legal também, que a gente já está vendo gradativamente em várias especificidades do nosso mercado, a automação, né? Cada vez mais aí a gente utilizando essa possibilidade de, poxa, peraí, eu preciso mesmo de uma movimentação de materiais por pessoas, eu não posso automatizar isso e tal. Então, eu queria puxar um pouco para justamente falar dos armazéns, né? Que eu particularmente eu acho um assunto muito bacana de discutir, porque eu sempre fico maravilhado da maneira com que a gente consegue, né, otimizar toda a movimentação, utilizar a altura, todas essas coisas. Eu particularmente acho muito legal. Vocês acreditam que é uma tendência na logística cada vez mais essa automação dos armazéns? Isso já é uma realidade para, né, um mercado brasileiro de uma maneira um pouco mais abrangente? O que você acha disso, Pauleta? Olha, Caio, eu acho que assim, a gente tem muito que ganhar ainda com automação de armazém. O Brasil está bem longe ainda de uma realidade internacional de como que o mercado lá fora pratica a automação do armazém, mas assim, o que a gente vê uma tendência muito grande é em cidades onde tem problema de mão de obra. Sim. E aonde você tem um produto de valor alto agregado, as empresas tendem a automatizar por uma questão de baixa qualidade na mão de obra ou falta de mão de obra para poder fazer a movimentação. Outros clientes em grandes centros, eles também preferem fazer uma automação para ganhar agilidade e ter uma melhor performance na hora da entrega. E essa automação, ela é um quesito simples, né? Se você for olhar
o lado do cliente, se você precisa de uma entrega rápida, uma qualidade na entrega, a questão da automação vai melhorar lá na ponta a acuracidade e o erro que o ser humano pode ter. Então, alguns produtos, alguns clientes que trabalham com valor alto agregado, tem muito caso de manuseio de medicamentos, muito caro, de controle, que às vezes um manuseio feito errado pode danificar o produto. Então, até o tempo, né? Porque às vezes é um material refrigerado e ele precisa ir assim, vamos, que ele precisa. Cada tempo que ele está nessa movimentação, ele já está degradando, né? Quando a gente escolhe lá, quando a gente vai comprar algum produto, entrega em até amanhã, 10 horas da manhã. Então, ou seja, ou é alguém correndo dentro do armazém lá para poder entregar, um equipamento que faz mais rápido, mas quando você tem uma automação aliada com um desenho logístico, você tem grandes chances de ter um armazém autoeficiente e autoprodutivo, né? E agora eu quero ver o Fernando se tem alguma novidade aí com relação a essa automação. Tem alguma coisa, Fer, de automação de processo, de papelada? Sim, ele, como dissemos já, ele vai redefinir, né, o modo como operávamos os armazéns. O WMS hoje, ele antes, né, da inteligência artificial, reativo, né? Ele comunicava os eventos depois que eles aconteceram. Com a IA, ele já aprende, né, se antecipa e prevê, né, as demandas futuras. Eu posso citar aqui, além do WMS, o YMS, né, recente, o Yard Management System, que é o sistema de gerenciamento de pátio, né? Quando você fala pátio, os caminhões que ficam no pátio lá esperando para poder ir para a doca, é isso? Exato. Toda a experiência, então, de agendamento com o fornecedor, a apresentação no CD, né, a eliminação de filas e o mais rápido atendimento dentro de janelas já programadas, né? Então, ele trabalha desde a sua concepção o seu cliente, que é o seu fornecedor, o seu parceiro, acessa, né, a sua plataforma e verifica quais são as janelas disponíveis. Por detrás dessas janelas, né, os parâmetros são a capacidade instalada do CD. Então, alguém, né, da logística entrou lá e já parametrizou, dizendo, eu tenho capacidade para receber 15, 20, 50 caminhões distribuídos dessa maneira, né? Recebimento, eu tenho coletas, expedição, enfim, insumos, matéria-prima. E esse parceiro seu entra, faz o agendamento e ele se apresenta nessa janela, né? Então, imagine você eliminar as filas, que hoje está passivo de multa, né? Uma vez que o motorista fica mais do que 5 horas, né, dentro de um armazém, um centro de distribuição. Reduz a sua mão de obra para atendimento telefônico, leitura de e-mails, WhatsApp, porque esse agendamento já foi feito. Então, no momento da apresentação, é feito um check-in, as informações já estão no sistema, o veículo entra e ele é monitorado, né? Ele tem um tracking ali, é utilizado o Kanban, por exemplo, para verificar os veículos que já estão aguardando no pátio, os veículos já em execução em doca e aqueles que já foram realizados, com seus devidos tempos, né? Com esses tempos, a gente tem um dashboard, né, para acompanhamento e tomadas de decisão. Quais são os detratores, quais são os fornecedores com no-show, quais são os tipos de agenda que mais tomam tempo, para que você possa tomar uma decisão e realinhar, né, a sua operação. Ou ampliar as agendas ou reduzir. Então, ela trabalha dessa maneira também. E tem contribuído muito. De uma maneira extremamente eficaz, né? Justamente você economizando tempo em todos os procedimentos, né? Todos Sim. os passos que a gente precisa dar. E uma coisa que a gente vê também constantemente acontecendo nesses últimos anos é a digitalização dos processos, né? Então chega de papel, chega de carimbada, chega de, né? Em que gaveta que tá isso aqui? Quando que esse pedido foi emitido e tal? Cadê o papel? Nossa. Quem assinou?
Nossa, quem assinou é maravilhoso, assim. Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo? Quem que aprovou isso aqui? Ah, agora a gente pode rastrear. Isso. Mas, então, a gente tem essa tendência também de justamente esse tipo de processo de documentação, ele também está todo digital, está todo disponível para a gente, né? A assinatura eletrônica, ela veio para ficar, né? Exatamente. Nossa, eu nem lembro qual foi a última vez que eu peguei uma caneta, gente. Mas para algumas empresas isso já é uma realidade. Para outras ainda não, ainda, né, justamente, seja pelo porte, seja pelo número de negócios fechados, etc. Do ponto de vista de vocês, essa digitalização agora, 2024, a gente pode falar que ela é urgente? Quem ainda não está trabalhando dessa forma já está tipo, você está perdendo tempo. Sim, é eminente, né? Na verdade é uma premissa, né? Para você fazer o uso da análise de dados, esses dados estarem dentro de um banco, seja nas nuvens, mas organizados, né? Para que você possa trazê-los para um BI, por exemplo, e te trazer para um modelo mais intuitivo de leitura, né? Então, a digitalização de processos, ela já não é um tema novo. Muitas empresas já adotaram, de fato saíram na frente, né? Porque com ela você tem um workflow naturalmente, né? Pessoas ainda têm dificuldades de tirar do papel, né? Literalmente tirar do papel, né? E soltar, né? Soltar o papel. Ele tem aquele apego ainda, né? Mas vencido, né, essa etapa, superada, você com os dados no sistema, você tem o fluxo do trabalho, né? O workflow nada mais do que quem caminha é o processo e não o papel. Quantos de nós já não vimos, né? A portaria recebeu, carimbou, o papel que vai para o laboratório aprova o recebimento, vai para a logística, né? Então isso acabou já em muitas empresas e o workflow te permite, né, ter os tempos ali automaticamente, porque caiu na sua tela, né, foi para um decisor ali, um aprovador, ele aprovou aquela etapa. Então quem caminhou foi o processo e ao final você também tem indicadores de performance, né? Se tem alguma área travando, e aí chegar lá e melhorar aquele aspecto. E os dados já estão tratados, como eu disse, é uma premissa para no futuro você poder trazê-los para uma esfera de um painel de gestão à vista. E quando a gente fala de equipamentos, a gente tem bastante casos de checklist do equipamento. Sim. Que o operador ele precisa preencher um papel onde ele vai verificar o freio, vai verificar a corrente, vai verificar o seu equipamento está de acordo para ele começar o turno de trabalho. E quando acontece algum acidente, você tem que ir lá em todo o checklist, voltar em todo o passado e você olhar. Então, a telemetria que usa a inteligência artificial, utiliza do banco de dados para poder você traquear essas informações, fica muito mais fácil, porque você pega um operador, um número de série do equipamento e você consegue, em questão de minutos, trazer todo o relatório preenchido não por uma, mas por várias pessoas. Então, veio para ficar, veio para ajudar e quem não conhece, a gente indica visitar o nosso site para conhecer os equipamentos, conhecer a nossa telemetria, porque as soluções estão aí para a gente poder analisar e ver se vale a pena ou não. Mas, cada vez mais que você faz opta por uma solução que vai te trazer ganho operacional, o payback, o custo-benefício sempre se paga, né? Então, a gente vê isso na prática. Isso é maravilhoso porque, querendo ou não, todas as coisas que a gente está falando aqui, de certa forma, elas estão interligadas, né? E, justamente, a gente falou aqui sobre, poxa, telemetria, justamente a digitalização dos processos e tal. Tudo isso é dado pra caramba. É muito dado. Né? Então, eu acho que a gente também, o próximo passo que a gente tem para falar aqui é justamente sobre Big Data, sobre, né, como que a gente vai processar esse monte de informação e transformar. Porque não adianta, né? Igual aquela coisa, meu relógio mostra quantas horas eu dormi. Se não fizer nada com essa informação, para que ele está captando essa informação? Uhum. Então, tem muitas desses dados aí que a gente precisa justamente, organizar, capturar e tal, e aí, justamente, né, catalogar e utilizar eles para algo que vai nos trazer algo positivo. Então, já temos aí também muitas empresas que muito se falou de Big Data, né? Sei lá, alguns anos atrás era só Big Data. O que hoje é inteligência artificial, alguns anos atrás era justamente Big Data e a gente utilizar esses dados de uma maneira inteligente.
Do ponto de vista de vocês, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar a lidar melhor com esses dados, a filtrar melhor essas informações, a utilizar essas informações que nós estamos captando para algo efetivamente positivo e dessa forma também, de certa forma, até popularizar mais essa possibilidade de, opa, peraí, todos os dados que você está capturando, você pode efetivamente utilizá-los, a inteligência artificial, porque, querendo ou não, um especialista que vai olhar para aquele monte de dados e saber o que fazer com eles, não era tão acessível para todas as empresas, né? Vocês acham que a inteligência artificial ela vem e pode colocar essa roda, né, para girar em determinados negócios que ainda não estavam utilizando esses dados? Sem dúvida. O Big Data ele tem ali no eixo, né, 5 Vs que seriam, primeiro, o volume, né, porque é a massa de dados. Você tem a massa de dados e você tem que tratá-las, né? Volume, velocidade, a variação desses dados, né, a veracidade e o valor, né? Ele trabalha nessas vertentes. Então, quando eu falo de variação, por exemplo, é porque você recebe diversos tipos de arquivos, né? TXT em diversos formatos, né? Áudio, vídeo, e ele trata, né? A inteligência artificial vem para depois fazer a interpretação desses dados, né? E auxiliar nas tomadas de decisão. Imagine análises preditivas, né? Então, muito se fala na logística da previsão de demandas, né? Sim. Com os dados já tratados, né, como a gente diz, saneados, né, já foram limpos ali, você já viu o que o Big Data já tratou, presta, né? expurgou, enfim. E aí a inteligência artificial vem para fazer essa leitura, né, e te dá o melhor caminho para tomar decisão. A previsão de demandas, né? Então você imagine uma rede com 1000 lojas, 1000 pontos de venda, e você tem diversos produtos, SKUs, e cada ponto está vendendo de uma maneira, né? Sim. Tem ali campanhas que estão acontecendo, então ele interpreta as tendências da rede social, e vai te trazendo isso para um mundo onde ele vai te auxiliar a não ter ruptura no estoque, né? Não faltar produto, não ter isso em excesso, né? Então, antigamente era um profissional que ia fazendo essas análises, né? Mas hoje a gente potencializa isso, né? E como eu disse, nos próximos 3 anos, certamente essa é uma tendência não para agora, mas isso vai crescer muito dentro da logística, e quem não tiver vai ficar para trás, não porque não adotou uma postura futurista, porque como é que você compete com uma empresa que tem toda essa massa de dados e uma inteligência por detrás te auxiliando na tomada de decisão? Justamente nessa identificação de padrões para que justamente, poxa, se a gente tem aí esses 1000 pontos de vendas, esse aqui ele tem uma demanda maior de tal produto, então ele nunca vai ficar sem aquele produto à disponibilidade. Isso faz uma diferença. Não, ele ajuda até na hora de você fazer uma compra, uma recompra de um produto na sua logística, ele sabe, aquela loja está consumindo mais aquele produto, então... Para lá vou mandar tanto, para essa vou mandar tanto. Até na roteirização, né? Então, o Big Data, ele é assim, é uma coisa que você tem que analisar o hoje para trás para você melhorar o futuro. Sim. Não é uma coisa para você ficar olhando, o que eu faço amanhã, o que vai vir de novidade amanhã. Não, ele serve para você olhar todas as informações que estão te trazendo para você melhorar a entrega, melhorar um resultado lá na frente. E, claro, como a gente sempre fala, né, é uma maneira de você reduzir custos e melhorar a produtividade. Como sempre, os dados eles servem para isso, você melhorar o quanto você pode melhorar. E, Pauleto, eu queria recapturar aí uma coisa que você começou a mencionar para a gente se aprofundar um pouco mais, que é justamente um dos assuntos que eu também sou mais interessado, que é a telemetria. Uhum. Porque, poxa, você ter ali à sua disposição o histórico, entender exatamente por que tal máquina está se comportando de tal maneira e tal, qual foi a utilização, o período de trabalho, foi um trabalho um pouco mais forte, menos... Tá. Isso para mim é muito fascinante, e querendo ou não, é também você ir analisando esses dados, né? E a telemetria dos equipamentos utilizados em um processo logístico é uma tendência ou ainda é luxo, né? Nossa, se eu puder ter telemetria, nossa, que coisa linda que ia ser. Eu acho que assim, Caio, não é uma tendência, é uma necessidade. Porque se você tem uma frota de caminhões, de carros e equipamentos,
você saber quem mais está consumindo pneu, quem mais está consumindo peças, quem mais está se acidentando do caráter de bater a máquina, de danificar o produto, o ambiente, né, o armazém, você acaba melhorando a pessoa e melhorando a operação. Então, quando a gente fala de telemetria, é você saber o que está acontecendo com a sua frota e o seu armazém. Então, é uma necessidade porque se você olha hoje o que está acontecendo com o equipamento e você conseguir solucionar preventivamente, você vai acabar tendo uma redução no custo lá na frente. Então, um equipamento que está parando muito e você começa a identificar que às vezes é um operador, às vezes é uma área, você acaba fazendo uma redistribuição de equipamentos ou uma reorganização, né? Então, troca o equipamento por outro para poder o mesmo desgaste ficar equivalente entre eles, ou você faz uma mudança de escopo ou uma mudança de até pessoas. Então, a telemetria mostrar para o cliente que tinha uma pessoa que produzia muito, mas ela tinha um custo muito alto de desgaste do equipamento, e tinha uma pessoa que produzia pouco, mas o equipamento durava muito. Então a gente pegou essas duas pessoas, colocaram numa mesma sala e falou, olha, ela produz muito, só que ela danifica muito o equipamento. E você cuida muito do equipamento, mas produz pouco. Melhora um pouco a tua produtividade aqui de performance na separação de pedidos. Aqui. Isso. E melhora como é que você manobra a máquina para poder a máquina ficar com baixo custo e a produtividade tua aumentar. Então, de novo, você pega duas pessoas diferentes, olha a entrega de uma, olha o que a outra está fazendo e fala, como é que eu posso melhorar? Me dá os dados que elas trazem. Então, a telemetria ela serve para você olhar as pessoas e olhar a produtividade delas de maneira sem olhar cor, credo, raça ou gosto, né? Então, você pega literalmente os dados que elas estão entregando e olha e fala assim, o que eu posso melhorar aqui na minha operação? Então, é uma necessidade. Exatamente. E, queridos, finalizando o nosso papo, é impossível a gente falar de tendência sem falar, poxa, de evento, né? Porque é uma felicidade da gente ser realmente aí apresentado a novidades, tanto de equipamento quanto de softwares e todas essas coisas. Então, vamos falar sobre esses eventos de logística, né? Duas perguntas que eu gostaria de fazer relacionadas a isso são, primeiro, se vocês foram na Intermodal, né, que acabou de acontecer, o que vocês acharam das novidades, e a outra é quais eventos que vocês recomendam aqui no Brasil, justamente para quem está nos assistindo nesse momento, que, poxa, peraí, eu quero me inteirar mais, eu quero fazer parte, eu quero, né, entender melhor esse mercado. Então, quais eventos que vocês aí recomendam para que essas pessoas fiquem de olho? A gente participou recente da Intermodal, a gente ficou 3 dias recebendo os clientes, recebendo os fornecedores, mostrando as novidades. A gente teve máquina de lítio de 16 toneladas, a gente teve um lançamento que nós vamos fazer para o segundo semestre, um equipamento a combustão, e foi muito bom porque é quando a gente consegue entregar para o cliente as novidades e ter conversas de qualidade, apresentar soluções, e como um todo, todos os clientes têm acesso a toda a solução do mercado. Sim. Então, é um ponto de encontro para facilitar vendas e a necessidade. E a gente vai ter, em maio agora, a APAS Show, que é mais um evento onde a gente vai participar, vamos estar expondo equipamentos e faço convite a todos vocês conhecerem a feira. É só entrar no site da Brasif ou no site da APAS Show, se cadastrar e conhecer as novidades lá conosco. Poxa, eu queria aproveitar então para novamente agradecer a participação de vocês, né, Gustavo, Fernando, muitíssimo obrigado pelo papo que a gente teve aqui hoje, foi extremamente, né, proveitoso aí para a nossa audiência, e eu queria pedir para que vocês também, né, dessem aí o tchau de vocês, falassem sobre os projetos que vocês estão envolvidos, falassem também, né, um pouquinho do nosso jabá, afinal de contas a gente tem que pagar as nossas contas. Boleto, fala pra gente então, principalmente para o pessoal que está assistindo agora, se interessou pelo que a gente faz, se interessou justamente pelas soluções que a Brasif oferece, onde que a gente está disponível, como que ele pode buscar mais informação? Não, bacana, Caio. Obrigado pelo papo, Fernando, obrigado, Caio. Aproveitando, a gente tem o nosso site, né, www.brasifmaquinas.com.br. Lá você tem mais detalhes, você tem os estados que a gente atende, a gente tem 10 filiais, a gente é distribuidor exclusivo Hyster e Ali, e a gente está à disposição para uma conversa, um atendimento, visitar o cliente e conversar sobre soluções, né? Então, a gente não tem a intenção de vender o equipamento para vender, a gente tem a intenção de entender para solucionar o problema do cliente.
Exatamente. Fernando, sua mensagem final para quem está nos assistindo nesse momento. Agradecimento. Obrigado, Caio. Obrigado, Gustavo e a Brasif pelo convite. E fazendo o nosso merchan, então, falamos sobre o YMS. Acessem nosso site, que é logwise.com.br. Lá nós temos, então, uma plataforma tecnológica que oferece softwares para melhor gestão da logística, gestão eficiente, e uma delas é o YMS. Perfeito. E assim finalizamos mais um episódio do Papo de Máquina. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho também para que você seja avisado quando a gente tiver um novo episódio no ar. É isso, eu te vejo daqui a 15 dias. Tchau, tchau.